E sobre esses primeiros 2 dias do governo Lula, com as posses de quase todos os ministros, a gente conversa agora com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, mais uma vez bem-vindo ao Jornal Jovem Pan e uma ótima noite a você. Ótima noite, feliz ano novo, Lívia, para você e para todos os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigada, um feliz 2023 a você também, Cristiano. Bom, desde segunda-feira a gente está trazendo com detalhes os primeiros atos do governo Lula. Quero que você analise esses primeiros 2 dias, esses primeiros dias de atos e ações, destacando prorrogação da desoneração de impostos, aliás, federais sobre combustíveis, revogação do programa de privatização de algumas estatais, com destaque para Petrobras, Correios, EBC e muitas outras, o revogaço também, situações que assustaram bastante o mercado financeiro e também a própria política em Brasília. O que você destaca desses primeiros dias para a gente? Olha, foi um início, Lívia, um pouco conturbado, e isso está refletido bastante no mercado financeiro, que a gente viu a Bolsa de Valores operando em baixa nesses 2 dias, e também uma alta do dólar, né? Em parte, o presidente Lula chamou o teto de gastos de estupidez. O presidente, houve uma edição que a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que essa questão do saneamento, né, que acabou saindo da competência da ANA, e a ex-ministra e a atual secretária executiva disse que foi um erro, que a medida provisória será corrigida. Os discursos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ainda está muito na expectativa, sem apresentar ainda nada de concreto. É bem verdade que o governo acabou de tomar posse, mas o ministro vem repetindo mais do mesmo, coisa que já havia dito, né? E também essas indefinições, essas falas aí sobre essas empresas estatais, né? Então a gente viu que o presidente Lula retirou do programa de privatização Petrobras, a questão dos Correios. Nada disso era novidade, mas o problema é o somatório desses sinais que o mercado não achou positivo. E aí começa, obviamente, isso a refletir nos ativos, acaba refletindo também no preço das ações das estatais, que perderam bastante valor de mercado, né? E aí o mercado agora está nessa expectativa de como que o governo vai endereçar essas principais medidas. Para além disso também, a gente viu algumas declarações, por exemplo, do ministro da Previdência, falando que ia rever pontos da reforma da Previdência, também aprovada durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso acaba gerando muita incerteza e deixando o mercado bastante apreensivo. Agora, Cristiano, como você bem enfatizou, nada disso é surpresa para o mercado. Eram promessas de campanha, muitas dessas ações que agora estão sendo efetivadas, mas mesmo assim a gente teve esse resultado, essa repercussão no mercado nesses 2 primeiros dias úteis, pelo menos, de novo governo. O que é que o governo precisa fazer para tentar reverter essa situação? Porque ele não vai mudar uma política com a qual ele já se comprometeu durante a campanha. Mas o que pode ser feito para minimizar todo esse impacto? Bom, a apresentação de medidas concretas, Lívia, porque o governo, por exemplo, a equipe econômica está discutindo uma forma de redução do déficit público, mas ainda não deixou muito claro exatamente como que isso pode ser feito, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala de apresentar um plano onde ele pretende reduzir em cerca de 220 bilhões o déficit nesse ano. Então, mas como isso vai ser feito? Então, as medidas ainda não são muito concretas. Aliás, o próprio Fernando Haddad foi visto que ele teve uma derrota política nesse início de governo. Isso porque havia uma sinalização de que o governo não mais prorrogaria
prorrogaria essas isenções tributárias para os combustíveis e por uma pressão política isso acabou acontecendo. Então a preocupação o ministro já começou com uma derrota política, perdendo para a ala política, e nas próximas batalhas ele vai ter condições de vencer. Então, a partir de propostas mais concretas, o mercado vai saber exatamente para onde que o governo está apontando. Para além disso também, Lívia, vai ser importante saber como que o novo Congresso vai receber essas propostas, como que o novo Congresso vai receber esse conjunto de medidas concretas, que muitas delas, inclusive, vão depender muito do Congresso Nacional. Uma delas, por exemplo, foi aprovada até na PEC de transição, que é a nova âncora fiscal. A PEC, a emenda constitucional, prevê que até agosto, dia 31 de agosto, o governo encaminha essa nova âncora fiscal. Qual que será essa nova âncora? Qual que será a receptividade que isso vai ter no Congresso Nacional? O Congresso Nacional vai fazer ajustes, vai tornar essa medida ainda mais firme na questão do controle de gastos ou não? Né? Então essas coisas também acabam impactando aí na expectativa do mercado, mas lembrando que o Congresso só toma posse em fevereiro. Cristiano Noronha, vou convidar também o Rodrigo Constantino para essa conversa. Sua pergunta, Constantino. Cristiano, boa noite. Assumindo que continuem nessa toada, nós estamos vendo o mercado tenso, a queda das estatais principalmente, quanto tempo até a punição que vem do mercado de alguma forma chegar até o aspecto político e fazer ou o governo mudar de rumo ou, eventualmente, o Congresso tomar uma ação contra o governo? Olha, Constantino, também igualmente feliz ano novo para você. Constantino, mas o ponto o Congresso Nacional, eu tenho dito que o Congresso tem vocação governista. Por mais que o Congresso Nacional seja um Congresso mais de centro-direita, né, o governo acabou conseguindo atrair alguns partidos. Então, em geral, o Congresso Nacional tende a ter um período, vamos dizer assim, de lua de mel com o novo governo, lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro também enfrentou um problema difícil com o Congresso e acabou convidando outros partidos que não estavam na composição. Isso acabou apaziguando um pouco os ânimos ali dentro do Congresso Nacional. Então o governo também tem mecanismos de eventualmente chamar outros partidos para compor essa base, né? Mas eu diria, Constantino, que vai ser fundamental, eu acredito que ali por volta do mês de abril, que as primeiras medidas mais concretas vão chegar no Congresso Nacional, o mercado vai entender quais são essas medidas e, de uma certa forma, qual é a viabilidade que ela tem no Congresso Nacional, até onde o Congresso Nacional vai estar disposto a aprovar. Então, eu diria que esse primeiro semestre, mas especialmente ali no mês de abril e maio, vão ser cruciais para o mercado entender como que, de fato, o Congresso Nacional vai recepcionar essas medidas que o governo tende a encaminhar. Agora, Cristiano, a respeito dessas reuniões, desses encontros bilaterais que já estão praticamente ou quase confirmados pelo novo governo, pelo menos a viagem para a Argentina está praticamente confirmada, vai ser no finalzinho de janeiro, mas há uma expectativa de que Lula se encontre com Joe Biden nos Estados Unidos no finalzinho de janeiro para o começo de fevereiro, e ainda viagens devem acontecer quase a serem confirmadas para a China e para Portugal. Como você analisa essa movimentação de Lula, especialmente nessas nações, e o que a gente pode esperar de resultado desses encontros? Olha, eu também adicionaria aí também, né, Lívia, até a questão de Davos também. É o primeiro fórum onde o governo eleito vai, de certa forma, conversar com a comunidade internacional, investidores. Esse fórum de Davos é um fórum muito relevante, que o governo está encaminhando, né, como representante, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. São temas fundamentais, lembrando que Alckmin também acumula o cargo de ministro da Indústria, Comércio e Serviços, né? São viagens importantes, têm um simbolismo muito forte, especialmente com os Estados Unidos, na minha avaliação. O primeiro país a reconhecer o resultado das eleições,
O Brasil havia um distanciamento natural, inclusive por conta da proximidade de Bolsonaro com o ex-presidente Donald Trump, né? E não houve, o Bolsonaro foi um dos últimos a reconhecer a eleição de Joe Biden, né? Então os Estados Unidos são um parceiro fundamental do Brasil nessa questão comercial, é muito importante, e de modo que isso tem um simbolismo, né, muito mais do que ações práticas efetivamente. Mas são muito importantes essas primeiras viagens, porque elas dão a mensagem principal do governo, especialmente em relação à questão de meio ambiente, que foi um dos temas que teve tanta repercussão no âmbito internacional, né? Não é à toa, por exemplo, que Marina Silva também está indo para participar desse Fórum Econômico de Davos, em janeiro. Só mais uma pergunta para a gente finalizar, Cristiano. Entre esses atos que foram revogados pelo novo governo, a gente iniciou a entrevista falando a respeito disso, mas eu quero destacar um que também chamou bastante atenção, que foi a revogação daqueles decretos de Jair Bolsonaro que ampliavam e facilitavam o acesso a armas e munições. Também era uma medida que havia sido defendida por Lula ainda durante a campanha e que foi realmente efetivada. Isso, Lívia, a gente tem aí algumas questões simbólicas, até de narrativas, né, entre o antigo governo e o governo que chega, né, entre o governo que saiu e o governo que chega. E a questão do desarmamento foi um dos temas, inclusive, da campanha, né, e a gente viu também alguns, nos últimos, inclusive ali às vésperas do segundo turno, a gente teve 2 episódios que acabaram tendo repercussão e algumas pessoas atribuem até isso um forte impacto no segundo turno, que foi o episódio envolvendo Carla Zambelli e também o ex-deputado Roberto Jefferson. Então, isso foi um tema da campanha, muito enfatizado. Outro também que o presidente Lula falou muito são essas questões do sigilo de algumas informações do governo. Isso também ele assinou uma portaria mandando examinar todos esses sigilos também, bem como também assinou ali uma portaria mandando que os ministérios competentes retirassem aqueles projetos de privatização. Então, são algumas coisas mais, do ponto de vista até simbólico, que colocava totalmente em lados opostos Bolsonaro e Lula, né? Então, isso era bastante esperado e natural que acabasse acontecendo. Acabamos de conversar com Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, analisando esses primeiros atos do novo governo. Cristiano, obrigada mais uma vez pela companhia, pela entrevista. Boa noite para você. Boa noite, Lívia. Boa noite, Rodrigo. Também é um prazer estar aqui com vocês.